no dia mais mortal de mergulho em cavernas na Austrália, 4 membros da família embarcaram em uma aventura de mergulho em cavernas, mas apenas um retornou. Este é o desdobramento fatal da tragédia do mergulho no poço. Christine Millett era um prodígio com apenas 19 anos. Ela literalmente mergulhava há quase 15 anos. De acordo com seu pai, ele era um mergulhador profissional na Austrália e criou seus filhos na água mergulhando. Christine, Stephen e Glenn eram especialistas em mergulho com cilindro na primavera de 1973. Todos eles possuíam a mais alta qualificação em mergulho com cilindro, e Christine era a atual campeã de Nova Gales do Sul na modalidade. Os Milletts eram uma equipe formidável de especialistas em mergulho, excelente para qualquer expedição. O primo deles, John Beckerman, também era um mergulhador experiente, mas, com apenas 4 anos de prática, era considerado o novato da família. Em 28 de maio de 1973, um grupo de 9 pessoas planejou um mergulho de 2 dias no Poço do Sumidouro, em Mount Gambier. O sumidouro era singular, pois somente um pequeno buraco rompera o teto de uma enorme caverna abaixo. O buraco foi alargado para cerca de 1 metro, permitindo que uma pessoa descesse com uma escada de corda. Após atravessar o buraco gramado, a caverna se abre para um lago a 20 metros abaixo. É bastante enganador que este pequeno buraco inofensivo no chão se abra para uma caverna cheia de água do tamanho de um campo de futebol. Em um dia ensolarado, a luz da abertura atravessa a lacecia água, criando um feixe de luz direto para o fundo. O feixe termina na superfície do monte de rochas. 120 metros abaixo, este monte de rochas era uma acumulação de rochas jogadas pelos proprietários da terra na tentativa de preencher este buraco em seu pasto. Depois que milhares de pedras foram jogadas, eles perceberam a verdadeira vastidão da caverna abaixo deste monte de rochas, e o feixe de luz de cima são as âncoras centrais da caverna. Os mergulhadores usavam a luz da entrada como guia neste fascinante local de mergulho. Mantendo-se fora dos 2 túneis apertados em cada lado da caverna, era possível ver o buraco acima, independentemente do clima. No primeiro dia, os 9 membros do Clube de Mergulho do Pacífico Sul, de Nova Gales do Sul, soltaram uma linha da entrada até o topo da pilha de rochas. Essa foi a única linha que eles definiram naquele dia. 8 mergulhadores exploraram cerca de metade do caminho ao redor da caverna principal antes de encerrarem o dia. O 9º mergulhador ficou na superfície para gerenciar suprimentos e segurança. Robert Smith, presidente do clube de mergulho, já esteve no eixo mais de 20 vezes. Ele estava à vontade com a câmara que exploravam, mas Robert desconhecia os planos de Christine para o segundo dia. Conforme planejado, todos concordaram em ficar na profundidade máxima de 200 pés. Isso manteria todos na câmara principal, com o buraco acima visível como guia. Eles não estabeleceram outras diretrizes ou plano oficial de mergulho em grupo. Sem um líder estabelecido, faltava a coordenação de planos e um sistema de companheiro designado. No segundo dia, Christine, Stephen, John e Gordon Roberts, um 4º mergulhador, planejaram adentrar o túnel na borda oeste da caverna e atingir 250 pés de profundidade. Eles desceriam e subiriam rapidamente, estabelecendo um novo recorde sem passar tempo nessa profundidade. Isso foi em 1973, e os mergulhadores ainda mergulhavam em profundidade com cilindros de ar regulares. Gases mistos ainda não haviam sido introduzidos para mergulho recreativo, e a ciência do mergulho técnico estava por ser estabelecida. Os mergulhadores estavam limitados à profundidade alcançável devido à narcose por nitrogênio. Eles definitivamente testavam os limites do possível e seus próprios limites pessoais. A dinâmica do mergulho em cavernas era muito diferente do mergulho em águas abertas. Christine, John, Stephen e Gordon estavam prestes a se deparar com esses limites.
Os 4 mergulhadores, Glenn, Robert, Larry e Peter, testemunharam sobre o que presenciaram e compreenderam dos eventos daquele dia. Parece que tudo começou normalmente. O grupo entrou na água e rapidamente mergulhou até o fundo da sala, passando pelo monte de rochas. Robert logo começou a sentir tontura devido à narcose por nitrogênio. Como um mergulhador experiente, ele reconheceu os sintomas imediatamente e voltou para uma profundidade mais segura. Em maiores profundidades, a pressão elevada força o nitrogênio do ar para a corrente sanguínea. Isso tem um efeito narcótico, similar à embriaguez alcoólica. Mergulhar em um túnel a 200 pés de profundidade pode ser extremamente perigoso. Após explorar a base por um tempo, Glenn notou que seu tempo estava acabando. Ele estava próximo de sua irmã e dos outros. Ele tocou o ombro dela, sinalizando que o tempo estava acabando. Justo antes de ele tocar suas costas, ela se lançou para frente com os outros, sobre a borda, na extremidade da sala. A borda caía para dentro do túnel, mas Glenn não se preocupava muito. Ele imaginou que eles dariam uma olhada rápida e também subiriam. Enquanto os mergulhadores seguiam seus planos individuais, vários faziam seu caminho em direção à superfície, alguns fazendo paradas de descompressão antes de emergir. Um a um, eles surgiram na superfície, mas eram apenas 4 em mais de 1 minuto, o que se tornou instantaneamente alarmante. Todos começaram com a mesma quantidade de ar até o tempo acabar. Alguns mergulhadores desceram novamente para tentar encontrar os demais. Até se aventuraram para baixo da borda, mas a única coisa que foi descoberta foi a câmera e a lanterna do Staven no fundo. Era uma situação inacreditável que não podia ser verdade. Eles tinham esperança de que houvesse uma bolsa de ar presa, mantendo-os ainda vivos. O que aconteceu naquele túnel? Quando Christine e os outros chegaram à borda sobre o abismo, pararam para se orientar. Ela sabia que precisava ser rápida, descer e retornar rapidamente nesta profundidade. Respirar naquela profundidade era arriscado, e ela tinha ciência disso. Mesmo com os primeiros sinais de narcose, por nitrogênio, ela sabia como lidar com esse déficit. Ela planejava focar na tarefa e continuar respirando lenta e medidamente. Na profundidade alvo, cada respiração usa 7 vezes mais ar do que na superfície devido à compressão. Mesmo em condições perfeitas, o suprimento de ar acabaria em poucos minutos. Ela estava com seu irmão e primo, um grupo com a expertise, para alcançar o recorde de profundidade de 250 pés. Eles foram vistos mergulhando nas profundezas do túnel a partir de cerca de 200 pés. Para alcançar uma profundidade de 250 pés, eles precisariam percorrer mais de 300 pés lineares por um túnel que se estreitava progressivamente. À medida que avançavam, cada pessoa experimentava um nível diferente de medo. O ar deles estava perigosamente baixo e a narcose provavelmente os afetava. Mas nenhum desses problemas era o real limitante. Era o sedimento. Eles não tinham experiência com isso. 4 mergulhadores em um espaço pequeno perturbaram o sedimento assentado, levantando plumas de areia que levariam horas ou dias para assentar. O assoreamento reduziu a visibilidade para menos de um braço de distância. Este era o ponto crucial e mortal. Sem diretrizes estabelecidas, como você saberia como sair? Christine verificou seu ar e percebeu que não chegaria a 250 pés. Voltar era muito mais difícil do que parecia. Após nadar pela nuvem de lodo, era impossível saber qual direção a levaria de volta ao monte de rochas e ao brilho do buraco no teto daquela sala. Em um dia nublado, o túnel não teria visibilidade da entrada principal. Ela estendeu a mão, mas esbarrou em formações rochosas que poderiam ser a parede do corredor ou apenas uma pedra no chão. Não havia como se orientar com o túnel completamente assoreado.
Seu oxigênio estava perigosamente baixo e ela sabia que voltar à superfície seria quase impossível se não encontrasse a saída imediatamente. Desesperada para encontrar a direção da passagem, ela subiu em direção ao teto para limpar o fundo assoreado. Gordon estava fazendo exatamente a mesma coisa, e eles foram vistos no túnel nadando até o teto da passagem. As lanternas varriam freneticamente para cima, para baixo e de um lado para o outro, buscando um sinal que indicasse a direção certa. Rochas irregulares se projetavam para fora e para baixo do limite superior, impedindo um deslizamento suave em direção ao topo da passagem. Christine e Gordon não sabiam, mas estavam presos em uma falsa cúpula sobre esta parte do túnel. Uma vez dentro, eles giraram e sentiram as rochas procurando o caminho para cima. Imagine sentir freneticamente o teto e as paredes de rocha ao redor sem encontrar saída. Todo esse pânico completamente cegado por água arenosa e opaca ao redor. Neste ponto, era impossível se reorientar para leste e oeste. Só sabiam que estavam no topo do túnel, pelas bolhas acumuladas nas fendas, mas insuficientes para salvá-los. A natureza frenética de seus esforços esgotou rapidamente o ar restante, e eles não conseguiriam sair do domo. Juntos, eles ficaram sem ar, tornaram-se hipóxicos e eventualmente afundaram até o chão do corredor. Durante esse período, John foi visto nadando com rapidez e propósito, adentrando ainda mais o túnel errado. Provavelmente, ele sofreu de narcose por nitrogênio ao nadar mais fundo no abismo. Stephen também havia se virado, mas estava à frente de Christine e Gordon. Ele também estava ficando sem ar e lutava para se orientar, sem uma corda, para guiá-lo pelas águas opacas. Mais tarde, ele foi encontrado com seu colete de flutuação inflado. Isso teria sido um método emergencial de última hora para subir à superfície quando o ar acabou. Infelizmente, ele ficou preso em uma saliência de rochas e nunca chegou à superfície. Apesar da busca exaustiva pelos mergulhadores sobreviventes e pela polícia, levou mais de 11 meses para localizar e recuperar os 4 desaparecidos. Era difícil entender que mergulhadores bem treinados poderiam morrer em um sumidouro. Após este dia desastroso, novos padrões específicos para mergulho em cavernas começaram a ser estabelecidos. As diferenças significativas entre mergulho em águas abertas e em cavernas eram informações cruciais que os mergulhadores precisavam conhecer detalhadamente antes de adentrar qualquer caverna. Os padrões atuais exigem certificações de caverna para todos os membros, um líder para elaborar um plano de mergulho, mergulhadores emparelhados, mergulhadores de segurança em intervalos de profundidade, tanques extras, uso de gás misto para reduzir a narcose por nitrogênio e diretrizes antes de novas explorações ou tentativas de recorde. Muito disso foi estabelecido após e, em parte, devido à sua trágica perda. O perigoso hobby do mergulho em cavernas tirou mais vidas em um trágico acidente.